Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo que tem algumas pessoas entrando. Pessoal, a gente vai dar aí ao menos 3 minutinhos para dar tempo de todo mundo entrar, já se acomodar aí na cadeira, se preparar para o nosso bate-papo aqui com o Clóvis. Até lá, eu já peço para que vocês cliquem ali embaixo no chat, vai abrir o chatzinho do lado direito. Já coloquem o nome de vocês, da onde vocês estão falando, né? Qual que é a empresa, o cargo de vocês atualmente, até para direcionar aqui para tanto para mim quanto para o Clóvis entender com quem a gente está tendo esse bate-papo no dia de hoje. Região, empresa, podem utilizar o chat aí enquanto isso se comuniquem aí com a gente. Isaías, tudo bem? De onde você está falando, Isaías? Qual que é a empresa? Qual que é a sua área de atuação hoje? O Marcos, da rede Maxu de supermercados. Antônio Marcos Lourenço, rede Maxu de supermercados. Marcos, qual que é a sua atividade hoje dentro da empresa? Bloom Ipiranga, Isaías. Muito bem. Ivo, agente de prevenção de perdas, da Cooper Garcia de Blumenau. Boa, Ivo, seja muito bem-vindo. Pessoal, vi que entraram mais algumas pessoas, eu dei um recadinho ali no início, a gente vai dar mais 1, 2 minutos antes de iniciar nosso bate-papo. Estou pedindo para o pessoal deixar seus comentários aí no chat, se apresentar, falar o nome, da onde está falando, cidade, estado, a empresa que trabalha, qual que é a área de atuação dentro da empresa também, para a gente direcionar aqui o nosso bate-papo ser mais objetivos até nas nossas falas, né, Clóvis? Poder comunicar melhor diante aí do nosso público. Que o Rafael Romeira, boa tarde, gerente de auditoria interna dos mercados Pague Menos, pessoal do Pague Menos sempre presente aí com a gente também, muito legal. Seja bem-vindo, Rafael. Passei aqui a Isabel Bittencourt, os mercados São Vicente. São Vicente também sempre presente aqui com a gente, gerente executiva de prevenção de perdas e riscos. Tô vendo que tem algum time aí de prevenção participando aí do nosso bate-papo no dia de hoje. Muito legal, sejam bem-vindos. Bom, pessoal, já deram 3 minutos. Acho que para a gente até ser pontual aqui, e a gente tem bastante conteúdo para passar para vocês. Minha fama aqui na Paripasso é não conseguir finalizar os nossos webinars no tempo programado, que eu gosto de interagir bastante com os assuntos programados. Mas hoje vou me atentar bastante ao tempo programado para a gente conseguir finalizar no tempo adequado. O Marcos da Rede Maxu também, Caldas, consultor de varejo e auditoria utilizando o sistema Clique da Paripasso, ó, utilizando nossos sistemas aí nos controles do dia a dia. Muito bem, Marcos, bem-vindo. Boa tarde, Alessandra Lira, médica veterinária, Salvador. Sabrina Santos, Mercado Regional de Segurança Alimentar, empresa Atacadão. Atacadão presente também, que legal. Bom, pessoal, se eu passei algum comentário, acabei me perdendo, mas podem deixar os comentários que está todo mundo podendo acompanhar aí também. Bom, pessoal, vamos dar início? Bom, acho que vocês receberam aí os convites para o dia de hoje, né, do nosso webinar, se inscreveram. Nosso tema, né, é o impacto do El Niño no FLV. Como proteger o abastecimento da sua loja? A gente teve até uma dificuldade, né, Cláudio, de achar um título, porque eu acho que, independente do título que a gente buscasse, ele não englobava todos os assuntos que a gente queria e pretendia trazer aqui no dia de hoje. Mas vocês já vão descobrir aí mais para frente quais serão os nossos principais pontos durante as nossas discussões. Bom, alguns recadinhos paroquiais antes de até passar a palavra para o Ah, vai ser, Clóvis. mas vai ser em particular, não tem problema Pessoal, comigo. tem um Q&A aí, se vocês passarem o mouse em cima da tela, um QIA ali, que você consegue abrir, deixar sua dúvida, o seu recado, né? Principalmente dúvidas e comentários. E aí só eu vou ter acesso a esse chat. Podem mandar aqui para a gente,
que aí no meio da minha conversa ali com o Clóvis eu posso já direcionar para ele, ou se eu achar mais pertinente deixar para o final, eu deixo para o final e a gente traz para discussão mais para o fim da conversa. Além disso, vocês podem contribuir com o nosso bate-papo. De que forma? Colocando reações. Então, se o assunto estiver legal, eu sei que não é um assunto né, legal para se falar, mas podem deixar as reações de vocês de joia, se o conteúdo está sendo pertinente aí para a rotina de vocês, se gostaram, se ficaram surpresos, deixem as reações. E também o chat, como vocês já estão colocando aí o nome, contribuindo aí com a gente para entender um pouco melhor o público que a gente está conversando hoje, podem também utilizar o chat à vontade. Tudo bem? Pessoal, para quem não me conhece, quem ainda não assistiu os nossos webinars, eu acho que uma vez por mês eu estou participando de algum webinar. Pelo menos duas vezes por mês a gente traz alguma temática, trazendo um especialista para discutir sobre um assunto que está relevante naquele momento, né, dentro dessa cadeia agroalimentar. Tanto focado em produção, comercialização, varejo, indústria. Dessa vez não foi diferença, eu trouxe o Clóvis. Eu aqui dentro da Paripasso sou engenheiro agrônomo, hoje eu sou especialista em qualidade, contribuindo tanto na área de educação aqui dentro da empresa, quanto na área de projetos, no desenvolvimento de projetos. Agora, pessoal, eu vou passar já a palavra para o Clóvis. Clóvis, vou deixar com você, acho que você é melhor do que ninguém para se apresentar. Boa tarde pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sou o Clóvis Renato, vou participar aqui com o Pietro nesse webinar da Paripasso. Um desafio bastante grande para a gente, né? Falar de um fenômeno que de certa maneira ainda é desconhecido por nós, só sabemos o nome, não sabemos o impacto, não sabemos qual é a reação exata que nós, do varejo principalmente, vamos ter que ter, mas estamos preparados ali para tocar essa discussão aqui e gerar bastante insights, tá? A Paripasso me convidou aqui porque tenho bastante relação com o varejo, sou fundador do Disruptivo Hub, que é uma empresa que busca levar inteligência para a gestão de negócios, né? Eu sou administrador de empresas, tenho especialização em finanças e controladoria e também em gestão de projetos de inovação. E isso faz com que a gente tenha ali um olhar externo, mas para dentro dos negócios, né? Sentindo as dores do dia a dia, como uma operação funciona e buscando ali concatenar e junto com diretores e gestores buscar alternativas viáveis para a gente fazer as coisas acontecerem da melhor maneira possível, tá? Então nós vamos fazer esse bate-papo aqui e espero que a gente consiga trazer ali uma visão de antecipação para todos que estão aí, tá bom? Bora lá, o Pietro vai passar os slides aí, eu vou dando um sinalzinho para ele aqui, ele vai entendendo e a gente vai seguindo a discussão, tá certo? Maravilha. Os impactos do El Ninho no FLV. É isso aí. Antes só de começar, eu quero fazer duas menções honrosas aqui, tá? Um é o agradecimento aqui para a Brasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que eu estou utilizando o espaço deles aqui em São Paulo. Vai ter um outro encontro. E também ele está bastante relacionado com a gente quando fala de alimentação, tá? E para IFPA, né? Nós estamos recente chegados aí da grande feira da Associação dos Produtos Frescos, né? E acredito que muita gente que deve estar nesse webinar ou conhece ou esteve nesse evento também, e ele é uma base sólida para a gente do nosso setor aqui, buscar informação, buscar referências, e a gente precisa realmente de fontes confiáveis para fazer a coisa certa. Bora lá, Pietro. Bom, eu já deixei aqui no slide inicial do impacto do El Ninho. O Clóvis comentou, eu estou com a apresentação, eu vou seguindo. Em algum momento, Clóvis, se precisar avançar ou voltar, você me avisa, tá bom? Passo a palavra Ótimo. aí para você, para a gente dar início. Perfeito, né? Até mesmo porque eu tenho uma similaridade com o Pietro aí, eu também tenho fama de extrapolar os horários, a gente traz aqui uma formatação para a gente seguir uma linha de raciocínio, para a gente não se perder ali na discussão, mas para a gente criar um contexto, né? E então essa vai ser a grande intenção. Então, a primeira coisa que a gente queria discutir, né? Porque depois a gente vai poder fazer isso aí, é a respeito do fenômeno em si, tá? Por quê?
Principalmente, a palavra principal aqui é que ele é um fenômeno incontrolável. Ele está totalmente fora do nosso poder de imaginação, do poder de controle. Não vai ter o que fazer quanto uma situação dessa, né? E o que isso significa para a gente, principalmente do varejo? O que um fenômeno não controlável significa para a gente, tá? Então, o contexto inicial é entender o que é esse fenômeno é El Niño, tá? Não é somente um fenômeno de aquecimento. Vai chover mais, vai ser mais calor. São reflexos de um evento maior, tá? E para a gente que trabalha com os produtos frescos do hortifruti, o quanto antes nós entendermos essas movimentações e o que é preciso que nós temos olhares ali à observação, isso vai trazer muito bem, vai fazer muito bem para as nossas reações. Então, o que é importante agora é entender que esse impacto do El Niño, ele já é uma certeza e ele vai causar para nós uma mudança de cenário. É o que disse. E o que a gente precisa fazer agora é interpretar quais são essas possíveis mudanças, tá? Então, primeiro, é uma situação, um fenômeno que vai mudar de região para região. Ele não vai ser o mesmo fenômeno, ele não é estático. Ele vai trazer uma mudança de temperatura para cima ou para baixo, igual, principalmente no Brasil, como país continente. Ele vai mexer com temperatura? Vai mexer com umidade? Sim. Quanto? Em que nível, em qual região? Não sabemos. Essa que é de uma certa forma ali, que não é tão boa, né? Mas é a beleza de um fenômeno incontrolável. A gente não sabe. O que nós precisamos entender é que variações climáticas regionais vão acontecer. Então, o primeiro passo para a gente estar atento. Deixa eu observar, nós que somos do setor, da onde esses produtos são oriundos, da onde vem, independente de qual produto for, banana, tomate, cebola, maçã, da onde eles vêm? Deixa eu observar no meu mapa aqui o que que vai acontecer em cada região. E dentro disso, da regionalização, em cada cultura. Culturas mais sensíveis, culturas menos sensíveis. Eu tenho produtos, e a gente acabou discutindo isso aí, que vão ter vão sofrer muito com esse tipo de circunstância. Tem outros produtos que vão poder até gostar dessa circunstância. Aumento de temperatura, um produto desenvolvendo melhor, chegando a BRICS ali, que não conseguiria chegar na temperatura que hoje é uma temperatura ambiente nossa. E como que cada cultura vai reagir? Também não sabemos. É uma incerteza. A grande certeza para a gente é que isso vai alterar a oferta de produtos. Para mais? Para menos? Quando? Vai diminuir agora? Vai diminuir daqui 3 meses? Esses fatores são os que a gente precisa agora começar a pegar de referência e começar a entender, junto com quem também, junto com as nossas referências, junto com o nosso fornecedor, junto com as instituições de apoio. Para e passo, como diz IFPA, existem diversas publicações do setor que já estão falando sobre esse evento. Então, nós precisamos capitalizar ali várias informações, várias referências para começar a fazer e criar um mapa mental disso que a gente está falando, tá? Eu tenho regiões que vão ter eventos diferentes, culturas vão ter também reflexos diferentes, a oferta de produtos principalmente vai ser alterada e essa variabilidade, né, que não é linear, como eu disse, de lugar para lugar, vai determinar muito de como a gente vai reagir dentro da loja, de como a gente vai ter esse tipo de reação. E se faltar X produto? E se eu não tiver mais o produto que a gente tem aqui e é referência da nossa empresa na mesma qualidade? E se eu tiver um excesso de outros tipos de produto? Então, esse é o cenário, tá? E o que vai fazer nós tomarmos boas decisões? Isso que vai ser o importante. As empresas, vocês que estão aqui hoje participando desse webinar e tiverem a oportunidade de entender via outros recursos ali como esse cenário vai se apresentar e como ele está se desenhando, vão ter uma condição de tomar uma decisão mais assertiva, mais pensada.
menos reativa, porque o varejo a gente sabe que tem essa característica de ser bastante reativo. Vamos ver o que vai acontecer e a gente reage a isso. A grande situação para a gente é que hoje tudo custa muito caro, né? E de repente, num movimento muito brusco, fora do nosso controle, o custo de uma reação imediata vai causar ali uma grande variável ali quando se fala em finanças e tudo mais. Sem falar em reforma tributária, que já vai causar um aspecto ali, não tem nada a ver com FLV, mas já vai causar um saculejo no nosso varejo, né? E eu ainda tenho esses fenômenos ainda para colocar junto nesse balaio. Então, essa previsibilidade do que a gente precisa se preparar vai ser bastante importante, tá? E eu coloquei como observação aqui, tá? O que isso significa para o nosso varejo, tá? E é bem isso que eu disse: observar antes de reagir, não sair fazendo ali apostas sem entender o cenário global. Ah, vamos sair agora fazendo câmera fria. Não, vamos sair agora comprando novos equipamentos para o próprio setor. Vamos sair agora, começar comprando máquinas de minimamente processados, porque o produto in natura não vai ter mais. Isso não é uma certeza. Não dá para fazer apostas num ambiente de incerteza. Então, observar antes de reagir vai ser muito importante, porque o fenômeno ele está fora da loja, mas a resposta que tem que ser dada, ela é nossa. Então, essa visão vai nos trazer um nível maior de segurança. Não segurança total, mas maior segurança de quem não está observando. Tá? Pula para o próximo slide, Pietro, por Cláudio, só um favor. comentário. Pode fazer. Você falou em relação à disponibilidade, mas também você citou ali rapidamente a questão também da qualidade, né? A oferta de produto ela também está muito atrelada aos produtos e dependendo da região, alguns com algumas regiões com maior impacto, outras menos, mas terão impacto em relação aos produtos que vão estar chegando ali no recebimento. A gente tem algumas pessoas que colocaram aí no chat que são eh, trabalham com prevenção de perdas, qualidade, segurança alimentar, e isso vai estarão muito envolvidas. E eu acho que a gente vai trazer um pouco aqui na discussão mais para frente, também os processos até operacionais dentro de loja, que talvez sejam boas práticas, que a gente consiga conciliar para manutenção desses produtos, né? Melhorar a qualidade a gente não consegue, mas a gente consegue é, observar antes de reagir, acho que foi muito bem comentado o que o Clóvis comentou, e também se adequar aos processos para que o impacto ele seja menor, né? Isso. E agora a gente começa a caminhar para os efeitos, porque essa abertura foi feita para a gente sentir como é o fenômeno, né? Incontrolável, né? Sem o nosso poder de interferência e também subjetivo. Essa que é a palavra, né? Ele é subjetivo. O que vai? Como vai? Qual a intensidade? Não se tem certezas absolutas, né? O que a gente sabe é que ele acontecendo vai afetar o nosso abastecimento, porque o setor do hortifruti, assim como o setor de produtos frescos em geral, ele é praticamente just in time, ele é em tempo real, né? A gente é reflexo dentro das nossas lojas, por exemplo, do que está acontecendo lá na roça, no que está acontecendo no centro de distribuição. Então, o primeiro impacto já vem no abastecimento. Então, o cenário muda e essa questão do produto, falando em si, vindo para nós, estando disponíveis para nós, nessa questão de qualidade que a gente vai estar falando, ele vai mudar. E o que a gente precisa, como empresa, como gestores de prevenção de perdas, de compras do setor do hortifruti, como marketing das empresas do setor de varejo, porque é sim ter que botar camadas que a gente talvez não esteja imaginando num primeiro momento para saber se comunicar com o cliente. Porque nós que estamos no varejo sabemos, o cliente em si, só um comentário aqui, ele está pouco se importando com o El Niño, com os impactos, se esquentou, se esfriou. O objetivo dele é ter produto na banca, com qualidade e preço justo. Dito isso, vamos falar a respeito do abastecimento, dos impactos do nosso abastecimento, porque mais do que nunca nós vamos precisar conhecer as origens dos nossos produtos.
Então, lá dentro do setor, as pessoas conhecem, né? Eu sei de onde vem o produto X, eu sei de onde vem o produto Y, mas será que eu conheço o passo seguinte? Se eu precisar de uma nova alternativa, se eu precisar de uma nova fonte de abastecimento, se eu precisar ir até a produção buscar. Lógico que não é isso que vai acontecer, mas esse é o campo da nossa discussão e do nosso pensamento sistêmico. Onde são as origens? De onde vem? Eu conheço realmente? Então é muito fácil falar: ah, da onde vem o melão? Ah, vem de Mossoró. Eu entro numa segunda camada. De onde mais? Ah, não sei de onde mais. E será que tem alguma outra região que está trabalhando com situações alternativas, culturas alternativas de produção desse mesmo produto? Ah, eu também não sei. Então agora é necessário entender esse mapa de origem dos produtos, para a gente saber aonde buscar informação, aonde buscar referência, se isso for preciso. E também a respeito de abastecimento na sequência, a disponibilidade em quantidade, em volume, né? Essa oferta da disponibilidade, ela pode ser algo que vai acontecer, né? O Pietro fez um comentário, que fez um levantamento rápido ali, que o setor, os legumes, numa eventual agressividade desse aninho serão os mais afetados, né? Os produtos tubérculos ali, as raízes e tudo mais, né? Então, assim, se eu tenho uma diminuição de uma oferta do produto, como é que eu vou reagir? Eu vou ficar sem? Eu vou ter uma quantidade diminuta da minha loja? Como eu vou encarar ali quem está nos grandes centros, uma concorrência que pode ter e eu não posso ter se eu não tiver agido, se eu não tiver feito uma preparação. Então eu tenho duas redes, três redes, quatro redes que estão ali compartilhando os mesmos clientes. A rede vizinha se preparou e ela está ali com um plano B de abastecimento caso situação X e Y acontecer. E eu não preparei nada. E ali as coisas se efetivam, né? Elas se concretizam. Imagina só, o supermercado X, a empresa X, ela tem os produtos, ela se precaviu e eu não tenho. Então isso é uma crise de credibilidade ali para o nosso setor, tá? Então nós precisamos estar muito atento ao que pode acontecer, aos cenários, tá? Dessa baixa ou alta oferta. Né? É como a gente disse, imagina lá no norte, produtos que já gostam de uma temperatura alta, isso acontece e eles dão uma superprodução, né? Então a oferta, tanto para cima quanto para baixo, ela pode sofrer alternâncias, tá? Isso é questão de safra também, né? Eu coloquei aqui safra, né? Quem é do hortifruti, quem é do setor sabe ali a respeito disso, tá? Pode haver uma alteração dessa questão da safra, na questão da cronologia, do tempo, mais curta, mais longa, mais produtiva, menos produtiva. E nós que estamos lá no varejo, nós temos uma visão, tá? Uma expertise a respeito disso, que ela tem um certo limite. Né? Muitas vezes a gente está no varejo, a gente conversa com pessoas do varejo e elas têm ali, até mesmo em vários setores de hortifruti, a gente vê ali meio que um mapa de quando é o período que os produtos ali têm maior disponibilidade ou estão em safra. Né? Então isso já é um ponto positivo, mas hoje eu preciso entender melhor esse mapa. Tá? De quando é a safra oficial, de quando é a safra em locais diferentes, se existem alternativas entre calendários desses eventos de produção, chamado safrinha, por exemplo. Então eu preciso entender a respeito disso. Por quê? Porque é ela que vai garantir que eu consiga ter um abastecimento mais linear durante o ano. E esse advento do abastecimento, ele vai forçar a nós fortalecermos, aumentarmos o nosso relacionamento com o fornecedor, tá? Não só porque eu vou precisar de novos fornecedores se acaso acontecer alguma situação ali de falta de produto, mas o fornecedor também vai sofrer com esses eventos, né? É triste e é difícil para um fornecedor, por exemplo, ter que selecionar para qual cliente vai mandar produtos porque vai faltar, não vai ter. Ou ele ter ali
uma situação de perdas, que a gente tem bastante pessoas de prevenção de perdas aqui. Eu tenho uma situação de perdas aqui muito grande, que nem chegou ainda no varejo. A perda está sendo assumida por mim aqui na retaguarda, antes dele partir para o ponto de venda final, tá? Então esse relacionamento com o fornecedor, ele vai ser muito importante, tá? Para a gente ter esse cuidado não só do abastecimento das nossas lojas, mas fornecer um apoio nesse momento mais difícil, porque não há mal que dure para sempre, né? Então eu tenho uma situação difícil aqui agora, que não só o produtor, mas toda a cadeia vai sofrer. Então é o produtor, o fornecedor e a loja. Se esse grupo, se essa cadeia linear tiver unida e tiver com um bom relacionamento, elas conseguem mitigar esses efeitos aí em conjunto. E daqui a pouco, hora que tudo passar, cada um no seu núcleo vai se lembrar de quem colaborou, de quem foi menos colaborativo. E a gente sabe, é uma triste notícia para a gente essa, que o raciocínio brasileiro às vezes leva para essa questão de querer levar uma vantagem, né? A gente até comentou ontem, né, Pietro? Bom, tipo uma situação, um exemplo. Ah, vai ter uma greve de transporte. O posto de gasolina já aumenta o combustível, né? Ah, vai ter uma dificuldade de distribuição. Muitas vezes a ponta lá, o supermercado já aumenta alguns tipos de produto, né? Então isso é do DNA brasileiro, mas nós precisamos e temos tempo de mudar essa mentalidade. Uma mentalidade colaborativa, tá? É isso que vai fazer a diferença daqui para frente. E tudo isso leva a gente a criar um mapa de novas alternativas. Para tudo isso que eu falei. Novas alternativas de origem de produtos, novas alternativas se eu tiver pouca produtividade, se eu tiver muita produtividade, se eu tiver uma diferença de calendário de produção, se eu tiver o apoio do fornecedor, se eu não tiver o apoio do fornecedor, o que eu vou fazer, tá? E isso que eu coloquei também aqui embaixo do slide, numa menção de reflexão para a gente do varejo, porque o que isso pede para a gente é conhecer toda essa cadeia antes de precisar dela. E eu já disse na parte um lá falando do evento. É muito inteligente eu saber como fazer um movimento antes de precisar fazê-lo, tá? Para fazer o quê? Com segurança. E aí a gente precisa mapear, a gente precisa diversificar as nossas alternativas, como eu disse, e antecipar os fatos, tá? Então esse é um reflexo no abastecimento em si, tá certo? Pietro, algum comentário para depois pular para uma próxima tela? Tem assim, eu vejo nas minhas visitas em loja uma falta de comunicação muito grande, não que todos aqui passem por esse mesmo cenário, mas uma comunicação interna entre as áreas ali da qualidade, prevenção, comercial, né? E neste momento, só que assim, quando você olha para as metas e métricas do varejo, você tem os times de prevenção de perdas, vocês têm o time da qualidade com metas internas em relação às perdas, por exemplo. Esses impactos, isso que você comentou muito em relação ao abastecimento, conhecer a origem, né? Entender essa disponibilidade de oferta, ela está muito atrelada a uma comunicação assertiva junto ao comercial para entender as estratégias, já que esses impactos, a gente vai ter esses impactos agora no segundo semestre. Você chegou a comentar, né, numa conversa que a gente teve aí antes da questão dos legumes. Vi um estudo que mostra os principais produtos afetados do varejo em decorrência do El Niño. Os três primeiros são da categoria do FLV, da categoria do hortifruti. São produtos que a gente sabe no dia a dia, é um dos únicos setores que a gente avalia de fato a qualidade, é um produto vivo. Perecíveis de um modo geral, né? A gente avalia qualidade, avalia embalagem, outros aspectos, mas o hortifruti tem características que só ele tem. E muitas dessas características são afetadas por decorrências climáticas, tanto que o produto que eu estou tendo acesso aqui na minha loja, muitas vezes na loja do lado, que o cara compra de outro lugar, não é o mesmo produto, não é a mesma qualidade, né? O preço é outro, então tem um dinamismo muito grande no hortifruti e por isso que esses times internos precisam muito bem se comunicar e aí eu parabenizo bastante o Klaus por essa fala. Comunicação aqui é a chave do negócio. Entender essa cadeia de abastecimento que eu entendo, que eu vejo que hoje, quando você olha para dentro dos processos de loja, os times geralmente não têm conhecimento desse processo. É, então, assim, além dos legumes, por que os legumes eles são muito afetados? Geralmente tubérculos, né? A gente se refere a batata, cebola.
Seus produtos que estão no solo, né, o solo mais encharcado, ele vai ter mais presença de pragas, de fungos. Então, ele vai ter prejudicar em relação à produtividade, ou mesmo até a falta do produto, ou aí a falta do padrão de qualidade que muitas vezes é estabelecido pelas lojas. Frutas, produtos perenes que a gente fala, ou seja, de ciclos anuais, né, que eu vou produzir uma vez por ano, muitas, geralmente uma muda que cresce, eu vou lá, eu colho uma maçã, por exemplo, eles não têm um impacto neste momento agora, principalmente para o segundo semestre, porque o que está sendo comercializado agora é o que foi muitas vezes colhido agora na região sul, ali no início do ano. Então, agora os produtos que estão chegando, de modo geral, são os produtos armazenados. Já produtos de período curto, de legumes, né, o tomate que eu estou colhendo, daqui a pouco já está na loja. A verdura que eu estou colhendo, no mesmo dia ou no dia seguinte, está na minha loja. Esses produtos são os produtos que a gente tem que ficar realmente mais atentos, que são os produtos que vão ter mais impactos, principalmente no primeiro momento. As culturas de ciclo anual, aí provavelmente esses impactos vão começar a aparecer de uma forma mais agressiva a partir do ano que vem, né, Klaus? Com certeza, tem isso aí mesmo, tá? Enquanto você muda ali o slide para uma próxima abordagem ali, né, que vai entrar mais a fundo um pouco no tema qualidade e preço, que está diretamente ligado a dentro da loja, e aproveitar que aqui existem gestores, né, nesse webinar aqui, eu gosto muito de frisar isso, de que nós precisamos capacitar muito mais os nossos agentes que trabalham no setor do perecível, tá? Em geral, do FLV também, tá certo? Por quê? Porque ele, dentro de uma participação de venda de loja, ele tem uma participação bastante relevante, tá? Ele tem uma margem de contribuição também bastante relevante. E quando a gente observa o centro de custo de um setor desse, ele relativamente é um setor de custo baixo. São poucas pessoas que estão trabalhando ali. Eu tenho uma câmera fria, um equipamento refrigerado, só que não chega a ser um absurdo. Então, ele é um setor que merece um investimento, tá? E muitas vezes eu fiz essa comparação, eu faço sempre, até fiz com o Pietro na nossa reunião ali. Eu vejo lojas fazendo investimentos em outros setores não tão pujantes assim e não fazem o investimento merecido no setor do hortifruti. Então, eu vejo lojas com sommelier lá, eu sempre comento isso. Me desculpe, sommelier, se estiverem aqui na sala, né? Mas eu tenho uma adega, um setor de bebidas alcoólicas lá bonita, enfeitada, que eu gastei uma grana para fazer, pago um sommelier de final de semana para ir para lá, e um produto altamente tributado, com uma margem de contribuição realmente baixa, e nós temos uma joia do varejo ali, né, dos produtos frescos, merecendo um pouco muito mais atenção e muito mais carinho por parte das lojas. Então, é o que o Pedro falou. Muitas vezes a gente conhece lojas que têm poucos indicadores de referência. Qual é o indicador? Venda e perda? Tá? É pouco pelo que o setor pode trazer para a gente. Então a gente precisa ter verdadeiros mestres ali trabalhando no nosso setor de hortifruti. Já tem muita gente boa, né? Mas isso precisa ser muito mais pulverizado, tá? É o que eu digo. Quantos dos nossos operadores de hortifruti hoje têm a oportunidade de participar de uma conversa dessa? De receber um treinamento a respeito de uma visão apurada a respeito do setor, não só a respeito de boas práticas de higienização, que isso tem bastante e faz parte, né? Mas muitas vezes você vê isso. O conhecimento que vai para as pessoas que estão envolvidas no setor, ele é muito pragmática e técnica, né? Vamos diminuir perdas e você precisa seguir esses padrões de higiene e boas práticas aqui e fica nesse ambiente que está falando, fica muito subjetivo. Da onde vem, onde estão os fornecedores e tudo mais, tá? E tudo isso que a gente comentou vai afetar diretamente depois do abastecimento na qualidade e no preço. E para nós aqui, tá? A qualidade e o preço, eles não são independentes, eles têm relação muito íntima uns com os outros, tá? E a grande verdade é que a hora que a gente coloca o nosso produto na banca, é isso que vai importar para o cliente. Ele vai querer saber sim de qualidade e de preço. E quando um evento externo como esse ocorre, ele vai afetar essas duas pontas, tá? Então, tanto faz eu começar pela qualidade ou começar pelo preço, os dois vão sentir os impactos, tá? Então, eu começando pelo preço, o que a gente precisa estar atento de uma mudança abrupta que pode acontecer?
tá? A mudança do valor percebido do setor em si, o cliente observando o nosso setor de venda, o valor percebido que ele tem. Porque se acontece qualquer ruptura em produção, em distribuição, em redução de oferta e demanda, isso vai interferir no custo. E quando eu tenho interferência no custo de produto, isso diretamente vai interferir no preço de venda. E é onde o cliente sente, é onde o cliente principalmente chia, vamos dizer assim, tá? Então o Pietro disse aqui também assim, olha, eu tenho uma loja vizinha à minha que tem produto e a outra não tem produto. Eu tenho um produto que vem de uma região e eu tenho um produto que vem de uma outra região. O produto em si, na mente do consumidor, é o mesmo. Tomate. Eles são os mesmos tomates? Eles têm a mesma qualidade? Ele tem o mesmo padrão? Muitas vezes não. E se a gente não entende isso, a gente entra numa guerra de preço às cegas, tá? Sempre comento isso dentro dos clientes de supermercado. A gente vai fazer oferta, a gente vai fazer campanhas específicas para o setor de hortifruti, a gente vai querer concorrer, combater a concorrência. Deixa eu entender o que é que ele tem lá, como é que ele tem lá, que produto é esse, para não ter ali num cenário trivial um problema de preço. E com um evento externo como esse, um problema muito maior. Então, nós vamos ter que ter muita atenção em toda essa cadeia de abastecimento, em como ela vai afetar os meus custos de produto, tá? E os agregados dele também, tá? O advento da perda entra dentro do custo aqui, para que eu consiga passar isso para o cliente de uma maneira menos agressiva, para que esse valor percebido que está aqui no slide, ele não é, carregue desgraça, vou usar aqui, né? Pô, esse mercado era bom até ontem, né? Até ontem ele tinha um produto bom, agora não tem mais. Já caiu a qualidade dele. Até ontem ele tinha preços bons e agradáveis, agora não tem mais. Então, quando o cliente tem esse valor percebido corrompido, essa relação do consumo ela sofre, tá? E é isso que depois, para a gente recuperar, é muito mais desgastante. Custa muito mais recuperar um cliente do que você manter ele dentro da própria loja, e a gente sabe muito bem disso, tá? E eu coloquei aqui o termo elasticidade, tá? Principalmente porque os nossos projetos têm o DNA de lucratividade, de gestão da lucratividade. A gente tem que saber que talvez a gente precisa abrir mão de algumas coisas, tá? Olha só, então quando eu falo em precificação e elasticidade de preço, é muito simples a gente entender o seguinte: olha, eu tenho uma margem padrão que eu caminho em cima dela, independente de qual for. Eu tenho uma margem padrão do setor de frutas, um exemplo bem raso, tá? De 30%, e aconteça o que acontecer ali no custeio desse produto, eu mantenho essa elasticidade de preço ali. Será que isso vai dar certo? Será que isso vai funcionar num momento como esse? Então a gente precisa já ter em mente já de que talvez, como tudo desse assunto de hoje ele é subjetivo, a gente tenha que abrir mão de elasticidade de margem para poder manter credibilidade, para poder manter cliente, para poder manter essa imagem de loja, né, que é uma abastecedora do lar. Tá? Hoje a gente frequenta vários ambientes e a gente entende que a maioria das lojas já entenderam que ela é uma abastecedora dos lares, né? De um conjunto completo ali, principalmente agora com o advento de saudabilidade mais em alta. As canetas emagrecedoras estão aí também, e elas afetaram diretamente o setor de alimentação. Então, a loja que souber cuidar desse portfólio de produtos que agrega valor às famílias ali, vai estar bem situado, tá? Então a gente falou um pouco de preço e a gente vai falar de qualidade também. E a gente entende aqui, principalmente estando no ambiente da Paripasso, que preza por qualidade, nós não podemos denegrir a nossa qualidade que nós temos hoje na minha loja. Eu tenho uma qualidade X. Eu não posso vir aqui rasgar o meu manual de qualidade aqui para ser qualquer coisa. Só que eu preciso entender que isso pode ser um reflexo do momento de agora. Então, o quanto eu vou permitir fazer uma alteração nessa qualidade que eu tenho hoje, sem que o cliente tenha essa sensação, esse cara era bom, ele não é mais. Tá? Então, esse volume de permissão que eu posso me dar a fazer uma variação na minha qualidade, se isso realmente acontecer. Tá? Então, eu sou uma loja que tem produtos premium, produtos
faço questão de ter qualidade, ali eu fico entorpecido ali pela necessidade ou por essa questão de não querer perder margem, e aí tá, eu tinha todos os produtos meus com tipo, calibre, tudo bonitinho. Meu, agora eu vou abrir mão disso, vamos tudo na bica corrida, porque eu não quero mexer no meu preço. Eu vou manter o meu preço de venda, eu digo para o meu cliente, né? Só que eu jogo minha qualidade lá embaixo, então não vai adiantar. Então essa balança de equilíbrios vai ser bastante importante, tá? A respeito da qualidade, ainda, falando também ainda da qualidade, essa questão da vida útil dos produtos, né? Então, esse shelf life é incerto de como isso vai acontecer. Como esse produto vai chegar? Como que ele não vai chegar? Será que eu vou precisar manter ele em um ambiente diferente do que eu mantenho hoje? Será que o abastecimento, em vez de ser 2 vezes por semana, vai ter que se tornar 4 vezes por semana? Será que de 3 eu vou ter que pular para 5? É incerto, mas é preciso ter uma visão apurada a respeito disso aí. E eu sempre digo também, gosto de observar como as lojas estão montadas na sua retaguarda, tá? Em vários eventos da IFPA que eu participei, inclusive os cafés da manhã, sempre o setor de produção traz uma luz a um fato, né? Do comentário seguinte: a nossa logística ela não é boa, a nossa logística é deficitária, a nossa cadeia de frios também não é boa, ela também tem deficiências. Isso por si só, já no dia a dia, causa ali um problema de perdas e um problema de diminuição do tempo de vida útil dos produtos. E se eu tiver com um produto mais frágil? E se eu tiver com um produto mais eficiente? Como que isso vai acontecer? Tá? Então, esse é um risco inerente a acontecer, tá? E a disponibilidade de produtos que eu coloquei aqui, então eu estou perdendo o padrão. O produto está com menos vida útil, tá? E a disponibilidade está em risco. Como que a gente vai reagir a isso aí? Tá? Então, é até por isso que eu coloquei lá, eu falei um minuto atrás a respeito de marketing, e eu coloquei aqui embaixo, ó. Então, na comunicação, isso vai ser extremamente importante, essa comunicação com o cliente, tá? Será que vai bastar eu colocar uma bandeirinha lá na gôndola dizendo assim, o El Niño impediu a chegada do produto, né? Eu só estou falando, mas eu não estou conseguindo fazer uma comunicação com o cliente de um advento que vai sacudir ali a estrutura do setor. Então nós precisamos sim ter dentro da loja a nossa equipe de qualidade trabalhando atentamente a como eu ter uma perca reduzida do padrão que a gente tem hoje, a minha equipe comercial, de como a gente consegue manter competitividade e lucratividade de uma maneira também sem grandes perdas, tá? Sabendo que eu vou precisar, em certo momento, abrir mão de alguma dessas variáveis aí, e é por isso que a gente vai precisar avaliar bem o que mudou, como mudou, muitas vezes fazer um reposicionamento, tá? Um reposicionamento ali na nossa cultura de trabalho, tá? Principalmente nas lojas que gostam de trabalhar com produtos mais premium, tá? As lojas que trabalham com produto de segunda linha, e quando a gente fala de produto de segunda linha, né, é preciso entender assim, nossa, aquelas lojas querem enganar o cliente. Não, é o portfólio que ela escolheu para trabalhar. Eu trabalho com produtos mais populares, e daí? Eu tenho um consumidor para isso, eu tenho um preço para isso. Tá? Então, essas lojas ali, talvez elas sintam um pouco menos esse impacto, mas as lojas que têm um portfólio diferenciado, elas podem realmente sofrer um pouco mais. E talvez a gente precise fazer um reposicionamento nesse sentido. E essa comunicação, a loja conseguir se relacionar com o cliente e ele entender qual é o momento, tá? Comentários do Pietro ali para depois a gente avançar. Clóvis, a gente conversou, acho que você já comentou algumas vezes, né? A gente fez um bate-papo ontem, antes aqui do webinar também. Essa questão da qualidade versus preço, né? A questão do valor percebido. Eu não quero me tornar redundante, até porque você trouxe muito bem as questões desse slide. Agora, eu sempre falo de uma pesquisa, quem já viu algum treinamento meu, uma palestra, eu sempre falo sobre uma pesquisa que foi feita, inclusive, lá no Rio Grande do Sul, que provavelmente vai ser um dos estados aí mais atingidos em relação ao Ninho. E eles falam o que fideliza o cliente dentro do setor hortifruti. E a primeira resposta, né, do consumidor é a qualidade. O preço ele é importante, mas se eu tiver um produto, abrir mão 100% da qualidade, ou aqui vem também a grande oportunidade de, e eu tenho certeza que a sua loja, independente se a loja já está
ajustada, colocaram processo, mas tem processos a serem colocados de forma adequada no dia a dia. Seja em relação à infraestrutura, isso a retaguarda, o Cláudio falou muito bem, o processo de inspeção de qualidade, eu tenho uma ficha técnica para o meu produto, eu faço inspeção de qualidade, eu uso uma ferramenta para inspecionar a qualidade deles, igual alguns dos nossos clientes que estão aí hoje participando. Eu faço um PVPS de forma adequada no meu estoque, ou eu pego aquele produto que está menos maduro e levo para a banca antes do produto que está mais maduro. Coisas básicas, tirar um produto podre do estoque, né? Fazer um abastecimento com empilhamento adequado. A questão da comunicação que o Clóvis falou é importantíssima, né? Eu comunicar para o meu cliente. Eu já fui em loja, não sei se tem alguém aí do Espírito Santo, Nordeste também. O consumidor tem muito a questão tem muito hábito do manuseio no ponto de venda, mas inclusive eu sei que todo mundo que trabalha no varejo sabe que o principal agente de quebra no ponto de venda é o consumidor, né? O cliente ele está lá, ele está degustando, ele está quebrando, ele está experimentando, ele está amassando o produto, mas tem um hábito muito frequente na região ali do Espírito Santo, principalmente do alho, de debulhar muito alho, de apertar muito produto. E teve uma loja que eu vi que eles colocaram comunicações com alho, assim, falando, cuidado comigo, não, né? Eu sou um produto sensível. Então, comunicar, igual você falou, colocar uma bandeira, em decorrência do El Ninho, mas comunicar, fazer degustação, promover os produtos que vão estar em oferta em disponibilidade, que vão estar com bricks melhor, né? Colocar eles de atrativo, de cross também, fazer esse tipo de comunicação, de estratégia na sua loja, vai continuar trazendo rentabilidade. Porque se a gente focar, e geralmente quem é da prevenção de perda sabe muito bem, quem é do setor hortifruti sabe muito bem também, a principal estratégia hoje de redução de quebra é rebaixa de preço. Então, se a gente entrar na guerra do preço, você vai acabar, né, brigando com concorrentes que trabalham com uma qualidade inferior à sua, muito possivelmente. Então, foquem bastante nos processos adequados, foquem bastante, estabeleçam esses processos se hoje eles não estão vigentes dentro das lojas de vocês. Eu acho que é só um pouco desse recado em relação à qualidade versus preço, Clóvis. Ô Pedro, ótimo, e eu vou completar aqui para a gente mudar o passo ali da situação. Essa comunicação com o cliente, essa clareza de quem nós somos como fornecedores de alimento para ele, ela é muito importante, tá? Só que é preciso bastante tato para você fazer essa comunicação assertiva, porque se a gente for muitas vezes, como nós estamos aqui na retaguarda, né? Se a gente for abrir o jogo também, nós vamos sofrer com isso, né? Mas o nosso setor, principalmente dos produtos frescos, não pode ser uma questão de uma loteria para o cliente, tá? O cliente não sabe se ele vai comprar um maracujá na sua loja hoje, ou ele vai abrir na casa dele e vai estar aquele maracujá seco por dentro. Ele não sabe se ele vai comprar uma maçã que tá bonita na banca, ele vai dar aquela mordida com vontade nela, tá aquela maçã isoporada. Ele não vai ter essa condição de analisar isso aí. Mas lá no íntimo do consumo dele, ele vai julgar a gente. Ele fala, olha aqui, esse pessoal, eles estão enganando a gente. Mesmo a gente não querendo fazer isso. Por quê? Porque pra gente também é subjetivo, tá? Então, quando eu disse na preparação das equipes de retaguarda, a nossa equipe está preparada para esse tipo de crítica. Porque esse cliente que comprou um produto hoje que não estava de acordo, que não estava no padrão, um abacaxi azedo pra caramba, ele pode voltar na nossa loja amanhã e abordar o nosso colaborador na banca. Puta, ontem eu comprei um produto aqui e ele não estava tão bom. E como a nossa retaguarda às vezes carece de uma sustentação maior, a gente fica sem argumentos não para dar desculpa para o cliente, mas para ele entender que também esse tipo de produto não está no nosso controle, né? Não é a gente que decide como é que ele vai ser na versão final dele aí, mas essa sensibilidade de relacionamento com o cliente faz mais diferença do que esses artefatos aqui de preço e extrema qualidade, como a gente falou, porque qualidade é subjetiva. Eu posso ir no mercado premium e ter uma batata totalmente separadinha de tamanho e tudo mais, e ela ser de uma ótima qualidade. E eu posso ir no mercado popular e a banca está na bica corrida lá e o produto também ser de qualidade. Ele só tem outro tipo, ele só tem outro calibre de venda, mas a qualidade ela é igual ao dos dois produtos.
com tipificação diferente. Perfeito, Clóvis. Vou passar aqui o slide. Pessoal, só um recado. Primeiro, Clóvis, a gente tem ainda mais 11 minutos na nossa conversa. A gente precisa passar um pouquinho. Vamos tentar manter, mas a gente passa, porque o conteúdo está bastante interessante. Pessoal que está assistindo também, só para o Clóvis dar uma respirada, mas tirem uma selfie aí do nosso webinar, postem no Instagram que a gente vai. O pessoal aqui da Paripasso vai repostar depois. Bom, vamos dar sequência, Clóvis? Bora! Bora. E a gente chega na camada de decisão, né? Depois de entender o fenômeno, qualidade, o abastecimento, os riscos de precificação que a gente pode ter, de custo, né? Nós estamos, gente, na era da informação. Isso é extremamente importante para a gente, tá? Então, informação é base, tá? E muitas vezes a gente vê que às vezes falta algum tipo de informação. Eu poderia melhorar nisso aí. Por quê? Porque a informação perfeita traz clareza para as nossas decisões. E é isso que precisa ser feito. A gente precisa ter clareza nas nossas decisões. Espera um minutinho só que eu vou ligar o cabo aqui do meu computador antes que ele acabe a bateria. Pietro, assume o meu lugar um segundo aí. Fica tranquilo, Clóvis. A gente aguarda, não tem problema. Pessoal, eu vou pedir, enquanto o Clóvis coloca o computador para carregar aí, se vocês puderem deixar no chat, nos comentários, o conteúdo está fazendo sentido, tem alguma dúvida do que a gente está comentando, que vocês gostariam que a gente esclarecesse. Vamos deixando aí. Não esqueçam que também tem o Q&A, aquele QIA, que é um ponto de interrogação. Se não já não tiver na aba de vocês ali embaixo, tá naquele more ali embaixo, nos três pontinhos. Vocês clicam ali e buscam pelo QIA. Ali vai abrir uma caixa, você pode escrever uma pergunta, fazer uma pergunta que vai ser direcionada aí direto para a gente. E aí não vai ficar alocada ali no chat para todo mundo ver. Depois eu posso aí ser o interlocutor aqui e disponibilizar essa questão para o Clóvis ajudar a gente na resposta, tá bom? Feito, Clóvis. Beleza, Computador carregado? beleza, voltamos. Estamos ao vivo. Isso Bora. é sinal de que estamos ao vivo. Então a gente está falando agora da cadeia de informação, tá? E o importante frisar é que a gente só vai reagir melhor, decidir melhor, se eu tiver não só observando cenários, mas eu também tiver registros históricos de muitas coisas. Então, logicamente, que o fenômeno do El Niño ele é uma situação nova, mas eu preciso fazer uma base de informações a respeito disso. É a mesma coisa de que se acontecer novamente um surto viral, como aconteceu na época da Covid, hoje as empresas já têm uma infraestrutura de dados de como foi a reação lá, né? Nós apanhamos aqui, nós sofremos aqui, nós acertamos acolá. Então, esse sistema de informação, ele é a base de sustentação para a tomada de decisão. E independente do que aconteça, nós precisamos aproveitar esses momentos para construir essa base, tá? Então, nós precisamos do quê? Informação de qualidade, dados confiáveis, boas decisões, bons dados, tá? Então, as empresas já são muito tecnológicas, né? Os ERPs que funcionam no varejo são de alta qualidade. Conheço vários, sou parceiro de vários, conheço como eles funcionam. Ferramentas acessórias, igual a Paripasso tem também, para ajudar, né, a dinâmica, a curacidade das coisas. Então, não é falta de mecanismos, tá? Essas informações mais precisas vai ajudar a gente naquilo que eu comentei a antecipar fatos. Eu já vi isso acontecer. Nós já vimos, nós já passamos por isso aqui e eu vou lá me recordar do que aconteceu. E em cima disso, eu tomo as novas ações. É isso que traz a vantagem competitiva de ter essa informação registrada em minha base. Eu consegui me antecipar e eu faço o movimento certo. É importante fazer o movimento, tá? Todo acontecimento vai gerar uma reação, e essa reação é um movimento. Mas o quanto mais eu conseguir acertar nesse movimento, é aí que tá a beleza da coisa, né? Eu economizo muita energia no movimento certo, né? E quando a gente está falando em varejo de negócios, a gente traduz essa energia em dinheiro. Eu consigo economizar muito dinheiro fazendo a coisa certa por base estruturada de informações já ocorridas, de inteligência de negócios, tá?
É isso que está a seguir. Isso é inteligência de negócio. Inteligência de negócio não é pessoas que ficam inventando um monte de coisa. Ah, eu tenho um camarada aqui na minha estrutura que a cada semana ele inventa três coisas novas. Isso não é inteligência de negócio. Inteligência de negócios é aprender com o passado, conseguir se comportar bem no presente e visualizar o futuro, tá? Não querer reinventar a roda, tá? E quando a gente diz, eu coloco essa inteligência de negócios aqui, é onde as empresas visionárias ganham campo, tá? Eu entendo o que está acontecendo. Eu sei o que pode acontecer perante o que aconteceu no passado, o que está acontecendo aqui agora, e eu tenho visões de futuro, tá? Então, isso é diferencial competitivo. E as empresas hoje têm condições de ter essa cadeia de informação, de ter essa cadeia de decisão baseada em dados, tá? Então, muitas vezes você vai, eu comentei aqui. Você chega num setor de hortifruti, como a gente está falando, qual a informação que se tem? Venda e perda, puramente simples. Não tem o de lucratividade, muitas vezes não tem a questão de proporcionalidade, principalmente o cruzamento entre esses dois fatores, né? Cruzamento entre volume e margem de contribuição me gera um indicador de força de um certo produto, de um certo grupo. Muitas vezes a gente não tem essa informação, então a gente é iludido, entre aspas, ali por falsas sensações. Qual é o melhor produto que tem na sua loja? Pô, eu gosto desse produto aqui, eu acho que ele é o bom. Por quê? Porque ele vende mais, né? E nem sempre ele é o que melhor performa. Por quê? Porque eu preciso cruzar várias informações para chegar nesse raciocínio aí, tá? E essa informação que traz a diferença, eu coloquei aqui até aqui separado, tá? Ó, avaliação de desempenho do fornecedor, rastreabilidade de produto, que a gente precisa começar a entender a nossa cadeia, rastreabilidade, uma palavra que já é do setor, mas ela precisa ganhar força ainda, tá? Histórico e tendências, acabei de falar por isso, indicadores. Então, sair do trivial, valor de venda, quebras e margem subjetiva para indicadores mais robustos, tá? E um ecossistema de dados. O que eu quero dizer com ecossistema de dados, tá? Todas as associações possuem um conjunto de informações, tá? A Paripasso tem, a FPA tem, a Abras tem, a APAS tem, um monte de instituições têm informações. E ontem a gente comentou e quero reforçar aqui: existem muitas publicações do setor do hortifruti que precisam ser exploradas. Revistas, artigos, sites. Tá lá um conjunto de informações robusta, muito robusta, e a gente tem que fazer uso disso para conseguir tirar proveito, tá? Então, assim, a qualidade do nosso resultado vai ser definida muito agora por essas decisões tomadas agora, a partir de agora, tá? Entender o fenômeno, o impacto dele e o que eu vou fazer com isso, o que eu vou fazer a respeito disso. Então, essa tecnologia aqui vai nos ajudar a decidir melhor, né? Eu preciso fazer um alinhamento de equipes ali baseado em dados, lastreado em dados, tá? Fornecedor volta a ser um camarada ali que está do meu lado e não há nada melhor para o fornecedor do que a gente ter dados a respeito deles. O setor do hortifruti, vocês podem me corrigir, vocês estão aí mais no dia a dia, também é um setor subjetivo, né? Eu lembro da época de Ceasa, porque eu participei bastante de relação com o Ceasa, né? Olha, me manda 7, 8 caixas de reposição ali, que foi mais ou menos o que eu perdi, né? Subjetivo. Eu achei que foi mais ou menos isso, você me manda mais ou menos aquilo e fica tudo certo, tá? Quando a gente tem uma cadeia de informações precisas, a gente chega em lugares mais objetivos, mais assertivos, tá certo? E o momento de agir é agora, não vai dar para esperar, tá? Nós estamos com pouco tempo. Eu quero passar o último slide aí, Pieter. Aí você faz um comentário nele, porque ele está fazendo um resumão aqui dessa jornada, tá? Essa jornada não só do encontro de hoje, mas é para onde a gente deve levar a nossa visão ali. Então, eu não vou ler aqui os bullets, porque depois até vai estar disponível a apresentação para vocês revê-la, tá? Mas o importante para a gente hoje é isso. Existe um fenômeno que vai acontecer, ele é desconhecido, nós não sabemos os graus dos impactos, nem quando, nem como e nem onde. Isso certamente vai vai interferir no nosso abastecimento. Por quê? Porque nós trabalhamos na cadeia dos produtos frescos. E isso é inevitável. Qualquer situação diferente interfere no nosso abastecimento. As lojas vão ter que tentar manter um nível de qualidade e preço
dentro de uma lógica de sensibilidade ali, para não espantar o cliente, vamos dizer assim, por falta de qualidade ou por excesso de preço, mas mantendo seus resultados, porque nós, como empresa, também vivemos de resultados. A nossa tomada de decisão hoje vai estar balizada, e é preciso que ela esteja balizada em cima de informações precisas, informações verdadeiras, informações em tempo real, tá? Muitos setores ali, vamos retroagir anos atrás, há 5 anos atrás, você ia saber o seu percentual de perdas no dia 10 do mês subsequente, né? Já passou até vendas do próximo mês aqui. Então, hoje é em tempo real e a gente tem que usar a nossa cadeia de informações, tá? As lojas vão responder, cada um à sua maneira, cada um no seu perfil. O que importa é a gente ter uma comunicação, um relacionamento claro com cliente e fornecedor, que são os outros elos dessa conexão que vão ser afetados por esse movimento, tá? A gente, logicamente, sempre trabalha para ter bons resultados, tá? Ninguém, nenhuma empresa acorda para tomar prejuízo. O importante é a gente ter decisões assertivas, apoio e auxílio de quem pode nos ajudar nesse momento mais difícil para a gente manter os resultados, ou ser é, aferidos com menos agressividade por qualquer situação negativa. E resiliência eu coloquei aqui como último passo aí, porque não vai adiantar ninguém querer jogar a toalha. Essa situação ficou muito complicada, agora ficou difícil de trabalhar. A gente já tem muitas outras situações aí a reclamar, e tem mesmo, não adianta fugir dessa realidade, mas nós ali como setor de abastecimento dos lares aí, temos que manter a nossa parte. Quero agradecer aí a participação de todo mundo, tá? É um prazer sempre estar falando aqui, não só com a Paripasso, mas com os agentes do setor do varejo aí, tá? Então, é uma frase final que eu deixei aqui, tá? Resiliência não é sorte, é preparação e decisão todos os dias. Todos os dias a gente toma pequenas decisões. E quanto mais a gente conseguir acertar, isso vai ser melhor para a gente, tá? Um abraço para vocês. O Pietro faz um fechamento aqui. Só pedir para vocês me acompanhem lá no LinkedIn. É uma rede que eu uso bastante. Lá eu trago muito insight, bastante do que a gente vive no dia a dia. E lá vocês vão poder ali também desfrutar de outras situações, tá bom? Ô, Um Cláudio, se abraço a você todos aí. Obrigado, quiser Pietro. deixar o seu contato aí no chat, pessoal, não saiam só antes, dois recados, tá? Tem duas dúvidas que eu acho que a gente pode usar aqui para fechar. E também vocês podem, se você quiser, Cláudio, colocar o seu contato no chat para o pessoal tirar dúvida, ou o seu LinkedIn, Vou e pode colocar o colocar. seu link também aí. Pessoal, tem um quiz que a gente colocou aí, vocês podem responder, tá? Enquanto eu faço aqui teve dois comentários no nosso Q&A aqui do QIA, que eu vou fazer para a gente finalizar. Enquanto isso, podem ir respondendo o quiz. Bom, pessoal, primeiro foi onde acompanhamos dados e efeitos desse fenômeno, onde eles foram mais impactantes. Se a Paripasso consegue, talvez, trazer os boletins e sinalizando isso, afinal, isso ajuda bastante na decisão de compra. Pessoal, a gente tem o Parinforme, né? Uma newsletter que a gente tem de conteúdos no LinkedIn. Vocês podem seguir. Todo mês a gente atualiza. A gente está publicando na primeira terça-feira do mês. A gente padronizou essa data, com informações sobre a qualidade dos produtos, o que está tendo mais de evolução, qual que é o que a gente espera, né, para os próximos meses, a previsão dos próximos meses, e ele vai estar muito atrelado a esses adventos Del Ninho para o setor hortifruti. Então sigam lá no LinkedIn, essa newsletter, a gente vai estar divulgando. Também tem a revista HF, que são parceiros nossos, eles também divulgam bastante informação sobre os preços, sobre os adventos aí do clima, que também vão interferir diretamente na qualidade desses produtos. Aí teve uma outra pergunta que ele não fala exatamente do hortifruti, Clóvis, não sei se você conseguiria responder, mas pensando no El Niño e no impacto sobre a disponibilidade e o custo da alimentação animal, como vocês enxergam os efeitos sobre o custo da produção, a oferta e o preço das proteínas animais? E qual a perspectiva para o comportamento do consumidor no varejo diante dessas mudanças? Antes de passar a palavra para você, a gente estava até comentando antes do Webner, né, que no último El Ninho, se a gente pegar muito, a gente estava falando bastante sobre os dados aqui na apresentação, mas a primeira onda foi o aumento já do custo dos fretes, e isso vai acabar impactando diretamente o custo dos alimentos. Também.
um dos principais, depois do FLV, que são os produtos mais sensíveis que vão ser afetados durante esse período, vem cereais, né? Outras culturas que são a base aí das matérias-primas dos combustíveis. Então vai também acabar interferindo no preço, nos valores aí do frete e também aí reflete no preço dos produtos. Então, acredito eu, né, Cláudio, você concordar comigo, que vai ter um impacto direto, um aumento no preço dos alimentos. É, e aí eu queria entender, a pergunta é isso, né? E como que você vê em relação à perspectiva e comportamento do consumidor diante dessas mudanças? Olha, tanta pergunta ali falando do setor também de proteína animal, que também é um produto fresco, né, com outras características e tudo mais, né? Mas o que a gente nota e o que a gente tem essa percepção nesse momento, porque tudo são momentos, né? Toda a nossa vida, toda a existência humana ali são momentos, né? E o momento atual ele é bastante instável, né? A gente tem eventos climáticos, como a gente está falando aqui agora, que tem impactos no nosso dia a dia de preço, de qualidade, de produção, de mas nós temos muitos eventos políticos acontecendo também, né? E geográficos acontecendo, né? Não é só a nível Brasil, né? Nós temos situações acontecendo na Europa, América do Norte, Ásia. Então, quando a gente fala em proteína animal, agora recentemente, não, a Europa vai parar de exportar carne brasileira. Não, mas isso é bom porque vai sobrar carne aqui do Brasil e o preço dela baixa. Não é bem assim, não é exatamente dessa maneira que essa sincronia funciona, né? Então, essa instabilidade, ela existe de várias maneiras e de várias situações e circunstâncias diferentes. Assim como o Pietro falou das publicações do setor do hortifruti, né? Em todos os setores existe muita informação hoje de qualidade que a gente pode beber dessas fontes. Da proteína animal, que eu também acompanho bastante o setor de proteína animal, nós temos fontes muito confiáveis, né? E boletins diários até, que conseguem nos dar ali insights e visões a respeito de uma resposta que ela não é correta, ela não é exata, mas nos leva num ponto de consciência a respeito do que está acontecendo. Então, assim, no geral, a respeito da alimentação, eu acho que há sim uma mudança no comportamento do consumo, tá? Não só a respeito das pessoas quererem uma alimentação mais saudável. Tá? Delas quererem buscar essa de volta à origem ali, tanto que os produtos industrializados também agora eles começam a pagar um pouco a respeito dessa conta, né? Tanto que um belo grupo de produtos vão ter um imposto seletivo chamado de imposto do pecado aí, e isso vai causar ali uma mudança comportamental também, né? Porque, olha, se eu tenho produtos de origem natural, que são mais saudáveis, que eu posso ter ali uma condição de preço boa nele, para que eu vou pôr um produto extremamente industrializado com preço alto, né? Então, essas variáveis todas fazem parte de um pacote, de um conjunto que muda os comportamentos. O que importa para a gente, para quem perguntou, eu preciso ter sim um conjunto de locais onde eu vou buscar e ter essas informações, vou buscar as minhas respostas, tá? E quando você coloca a sua resposta perto de outras pessoas do seu segmento, vocês chegam num consenso. Nunca vai achar uma resposta exata, mas consenso é uma coisa que a gente pode chegar perto. Maravilha. Bom, então chegamos aqui ao final do nosso webinar. Primeiramente, Clóvis, meus agradecimentos. Muito obrigado por topar a participação no nosso encontro. Já deixo o convite sempre que tiver algum assunto aí que você queira trazer, compartilhar com a gente. Pode me chamar, pode chamar o pessoal que você já conheceu aí do nosso marketing para a gente propor o conteúdo, levar para o nosso webinar. Pode utilizar a Paripasso como esse canal de comunicação. Então, muito obrigado. Seguimos aí com a nossa parceria. Pessoal que ficou até agora, até o final, muito obrigado pela participação e colaboração de todo mundo. Acompanhem tanto o Clóvis quanto a Paripasso nas nossas redes sociais e fiquem aí aguardando até o nosso próximo webinar. Um abraço, pessoal. Uma boa tarde, um bom resto de trabalho para todo mundo. Até mais.